sua imagem. Então a primeira praga é derramada sobre esse grupo. Segunda praga, verso 3. Derramou o segundo anjo a sua taça aonde? No mar. E este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. A segunda praga, ela é derramada no mar, e o mar vai se transformar em sangue. E o que vai acontecer com os animais que habitam no mar? Eles morrerão. Agora, estas pragas são literais, mas elas não são universais. Por que não são universais? Esta é uma conclusão que nós chegamos. Se a segunda praga fosse universal e todos os oceanos se transformassem em sangue, uma vez que 3/4 da terra é água, nós não teríamos oxigênio para sobreviver. Só que não é esse o quadro que a Bíblia pinta. Quando a Bíblia fala da volta de Cristo, os ímpios estarão vivos. Então, esta segunda praga não pode ser universal, ela é local. Ou seja, alguma parte dos oceanos se transformarão em sangue, mas não todo o globo, todo o planeta. Então, a segunda praga é o quê? As águas dos oceanos em sangue. Não todos, uma parte que nós não sabemos quais são. Olhe agora para a terceira praga. Verso 4 em diante. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que eras o santo, pois julgastes estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. Aonde cai a terceira praga? Nos rios e nas fontes das águas. Mais uma vez, esta praga não é universal, porque se toda a água potável que nós temos no mundo se transformasse em sangue, a humanidade sobreviveria poucos dias. Mas não é esse o quadro que a Bíblia pinta quando Jesus volta. Quando Jesus volta, os ímpios estarão vivos, bem como os salvos. Então esta praga também tem um caráter local. Agora aqui acontece algo interessante. A água potável se transforma em sangue e o ímpio nesse momento, muitos deles que habitarem estas regiões atingidos pelas pragas, eles não terão água para beber. Mas o justo terá a água, porque nenhuma das pragas atinge o justo, porque ele foi selado pelo selo de Deus. Então, aonde falta água para o ímpio, não faltará para o justo. Daí vem a promessa do salmista: o teu pão será dado e as tuas águas serão certas. Eles não terão necessidade de nada. Mas um outro detalhe chama a atenção aqui. Por que é que as águas potáveis se transformaram em sangue? O anjo diz assim: porque eles derramaram sangue de apóstolos e profetas. Agora sangue tem sido dado a beber para eles. Eles são dignos disso. Amigos, esta praga faz referência a todas as tragédias que acontecem aos cristãos em nossos dias. Porque se as pragas estão no futuro, elas não estão falando dos ímpios que viveram na Idade Média. Elas estão falando dos ímpios que vivem nos últimos dias da história e que vão perseguir os cristãos. Vocês têm acompanhado as reportagens de algumas regiões do mundo? E esta foto aqui é uma foto recente do que está acontecendo com muitos cristãos em algumas partes do mundo. Eles estão morrendo por amor à verdade. Estes que estão matando os cristãos, um dia eles terão sangue para beber. E sabe o que Deus declara? Eles são dignos disso, porque eles derramaram sangue.
E sabe o que eu imagino? O ímpio, no desespero, na sede, por falta de líquido, de fato eles vão beber literalmente sangue, esperando que isso mate a sede, mas certamente não matará. Mas é o desespero e a punição que eles recebem pelo mal que praticaram. Chegamos à quarta praga, versos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Olha o que acontece na quarta praga. Primeiro, ela é derramada sobre o sol. E aqui nós teremos o planeta aquecido a uma temperatura quase que insuportável, a ponto de queimar os homens com intenso calor. Mais uma vez, queimar os ímpios. Os justos não sofrem as consequências das pragas. Agora, eles estão em desespero por causa do aquecimento, do calor. Imagine a situação. Eles têm úlceras malignas no corpo, eles não têm água para beber e agora um sol que aquece a ponto de queimar a pele. Interessante que mesmo diante de todos esses juízos, a Bíblia diz assim, e nem se arrependeram para darem glórias a Deus. Por que não se arrependeram? Porque agora é tarde demais. A porta da graça já está fechada. Jesus já saiu do santuário. E aqui eu queria tocar um ponto muito interessante. Tem muita gente por aí ensinando que quando chegar a grande tribulação da igreja, ainda haverá um tempo de oportunidade para a salvação, um tempo de arrependimento. Amigos, nada disso. O tempo de arrependimento é hoje. Quando Jesus sair do santuário, todos os casos já foram decididos. Agora, perceba se esta não é uma estratégia satânica. Porque se eu fico ensinando que haverá no futuro um tempo de tribulação, onde então as pessoas poderão tomar a sua decisão, as pessoas vão postergar essa decisão para um momento que de fato não há oportunidade. Veja se essa não é uma estratégia satânica. Outros estão ensinando que vai vir o reinado do anticristo, e eles estão falando em 7 anos de reinado do anticristo. Outros falam em 7 anos de reinado dos 144 mil. De onde eles estão tirando esses 7 anos? Sabe de onde? Da profecia de Daniel 9, 27. Ou seja, a profecia de 7 anos que aconteceu no primeiro século, do ano 27 do batismo de Cristo até o ano 34, que já se cumpriu na história, muitos estão pegando essa última semana e jogando para o fim da história humana, sendo que isso não pode ser feito. A Bíblia não diz que esses 7 anos se aplicam ao tempo do fim, mas falam do batismo do ungido, falam da morte de Cristo, quando cessam os sacrifícios do santuário, fala da rejeição de Israel como nação. Então é lógico que esses 7 anos, eles estão ali entre o ano 27 e 34 da era cristã. Agora, aqueles que têm a visão dispensacionalista, eles pegam essa última semana e jogam para o futuro e oferecem uma falsa opção de arrependimento, quando ela não existe. Patrícia? Pastor, não seria neste momento das 7 pragas que os judeus teriam a chance de se arrepender? Então isso não é correto dizer? Não é dizer. Correto. Você está lembrado que antes que começam a cair as pragas, Jesus já deixou o santuário? Sim. Quando Cristo deixa o santuário, a intercessão pela humanidade terminou. Quem aceitou a graça está salvo. Quem não aceitou está perdido. Então, quando cai a primeira praga, todos os casos já estão decididos. Mas tem muita gente ensinando isso. Isso. E aí o que acontece? Tem muita gente esperando ver a coisa acontecer para tomar uma posição séria ao lado de Cristo, quando na realidade esta é uma falsa promessa.
Não tem esse momento. Não tem na profecia um período de 7 anos no futuro. Mas o diabo espalha essa mentira. E muitos estão dormindo em sua vida espiritual, esperando por algo que nunca irá acontecer. Não é extraordinário como a palavra de Deus nos mostra tudo o que vai acontecer? Pois bem, caiu a 4ª praga e chegamos na 5ª. Olha o que diz o versículo 10. Derramou o 5º a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. 2 coisas são interessantes nessa 5ª praga. Primeiro, ela fala que eles ainda estão sofrendo as consequências da primeira praga, das úlceras. Isso quer dizer que as pragas serão sucessivas, uma após a outra. Segundo, mais uma vez é dito que eles não se arrependeram. Por que não se arrependeram? Porque não há mais o Espírito Santo trabalhando nesses corações. Porque Jesus já deixou o santuário celestial. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Apocalipse 22:11 já foi pronunciado. Continue o injusto, ainda na prática da injustiça, e o santo continue a santificar-se. A 5ª praga atinge o trono da besta. Lembra que nós estudamos sobre a igreja de Sardes, onde lá estava o trono de Satanás? E lembra que nós falamos que o trono de Satanás em Sardes tinha a ver com muitos templos pagãos que adoravam falsos deuses? O trono de Satanás está aí, onde existe agora a adoração de um falso Cristo. E sabe quem é esse falso Cristo? É o próprio Satanás, que vai imitar Jesus voltando e depois vai tomar conta de todas as igrejas que se uniram em torno da santidade do domingo e da crença que a alma é imortal. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, nós iremos estudar as últimas 2 pragas e como elas culminarão com o momento glorioso da volta de Cristo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta com o 2º bloco do programa Bíblia Fácil, hoje estudando a respeito das 7 últimas pragas. Se você quiser ter um material rico com muito mais conteúdo do que estamos apresentando aqui, nós temos uma revista para presentear você. Você pode solicitar essa revista através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou então acessando o nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil. E aí você poderá então receber inteiramente grátis essa revista na sua casa através dos correios. Eu queria aproveitar e fazer um convite para você. Todos os domingos à noite, nas igrejas adventistas, nós estamos estudando o tema do Apocalipse. Você está convidado a nos fazer uma visita. Se quiser encontrar uma igreja perto da sua casa, acesse o nosso e-mail, o nosso site, encontreumaigreja.com.br. E lá você vai poder aprofundar um pouco mais os assuntos que aqui nós estamos apresentando. Quando terminamos o primeiro bloco, falamos sobre a 5ª praga e parece que a Graziele tinha uma pergunta, pois não? Não ficou muito bem claro sobre a vinda do falso Cristo. Ele vai vir nessa 5ª praga e aqueles que não têm mais a oportunidade de salvação, eles irão acreditar que é realmente o Cristo? Muito boa a sua pergunta. Na realidade, o falso Cristo não se manifesta na 5ª praga. Ele já se manifestou antes do fechamento da porta da graça. Abra comigo e leia um texto aí da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses. Qual é o tema do capítulo 2 dessa 2ª carta? Na minha Bíblia diz assim, a vinda do Senhor, certo? A revelação
da apostasia e o homem da iniquidade. Olha para o versículo 1. 2 Tessalonicenses 2, 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Qual é o tema que Paulo está tratando aqui? A volta de Cristo, certo? Com relação à vinda de Jesus Cristo, nós vos exortamos. O tema é a volta de Jesus. Olha o versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O que não vai acontecer? A volta de Cristo. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse quem? O próprio Deus. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Sabe o que Paulo está dizendo? Antes que Cristo volte, o próprio Satanás vai fazer parecer ser ele o Cristo voltando. E quando ele fará isso? Antes que se feche a porta da graça. Porque depois do fechamento da porta da graça durante as pragas, o ímpio já está perdido. O diabo não lucraria com isso. Então ele fará isso antes que se feche a porta da graça, durante o lançamento do decreto dominical. Por quê? Porque aí ele pode arrastar ainda muitos para a perdição. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer parecer ser o Cristo, baixando a terra, e quando aqui chegar, vai começar a pregar e ensinar como Cristo fazia, vai fazer um monte de sinais, milagres e maravilhas, e o povo vai achar que ele é o Cristo que voltou. Você entendeu a artimanha de Satanás? Agora, por que é que ele também volta? Lembra que eu falei para vocês de que todas as igrejas vão estar se unindo em torno de duas doutrinas? A crença de que o domingo é o dia santo e que a alma é imortal? Mas o que dizer das pessoas não cristãs? O que dizer, por exemplo, do mundo muçulmano, que não aceita a Cristo nem a Bíblia como verdade? Como eles vão se unir às igrejas? Independente do movimento, religioso ou não, todos esperam a manifestação de um libertador. Pegue, por exemplo, o movimento Nova Era. O movimento Nova Era está esperando a vinda do Maitreya, que é o libertador para eles. Qualquer segmento hoje espera a chegada de um libertador. O que o diabo vai fazer? Ele vai reunir nele a expectativa de todos os povos. Então todos vão achar que ele é o libertador que eles esperavam. Por quê? Por causa dos bens temporais que ele estará fazendo pelos povos. Aí o ecumenismo chegará ao seu ápice, porque agora o Cristo está em nosso meio e nós todos nos unimos. Mas quando acontece esse ecumenismo, o povo remanescente de Deus está pregando que esse é o falso Cristo, que há uma lei a ser obedecida, que a marca da besta não deve ser aceita. Então o mundo inteiro vai ser evangelizado, porque Jesus falou que assim tem que ser, em Mateus 24, 14. Esse evangelho será pregado, então virá o fim. E quando o mundo inteiro for evangelizado, Jesus termina a sua obra mediadora. Todos os que aceitaram a salvação estão salvos, todos os que rejeitaram estão perdidos, e ele sai do santuário. Quando ele sai do santuário, começam a cair as pragas. Patrícia. Recentemente, o Papa se reuniu com outras denominações religiosas no intuito de promover a paz mundial. Nós podemos dizer que é isso se cumprindo? Claro, nós estamos a passos largos no movimento ecumênico. Várias reuniões estão acontecendo. As igrejas estão se unindo. Agora, olha que interessante.
o ecumenismo vai ser coroado com a vinda de Cristo, que na realidade é o falso Satanás, é o falso Cristo, é Satanás. Só que quando todas as igrejas se unirem, Jesus terminou sua obra no santuário, ele sai do santuário, aí começam a cair as pragas. Aí agora os ímpios que estão seguindo esse falso Cristo começam a receber as pragas. Aí eles vão perguntar para o próprio Cristo: escuta, você não é o Cristo? Você não está em nosso meio? Nós todos não nos unimos como igreja? E por que agora das pragas? E sabe qual será a resposta que o diabo dará? Sabe por que as pragas estão caindo? É porque há um grupo que não se uniu conosco. E é por causa desse grupo que Deus está irado. Se esse grupo for exterminado, as pragas cessarão. E então sai o decreto de morte de Apocalipse 13. Está lembrado o decreto de morte? É agora que ele sai, durante as pragas, com essa justificativa. Se nós exterminarmos aqueles que não se uniram e os que insistem na observância da lei de Deus e do sábado, as pragas cessarão. É nesse contexto que chega o decreto de morte de Apocalipse 13, 15. Vocês estão percebendo como é que o Apocalipse constrói os eventos do final da história? E então as pragas estão caindo, sai o decreto de morte, os ímpios se unem contra os justos, que já estão selados, e quando eles tentarem matar os justos, Cristo se manifesta e liberta seu povo. Por quê? Porque eles não podem mais morrer agora, porque eles já estão selados. Então, vamos ver quais são os eventos da sexta praga. Olha aí para a próxima praga, verso 12 em diante. Derramou o sexto a sua taça, aonde, amigos? Sobre o grande rio Eufrates. O que aconteceu com as águas do Eufrates? Secaram-se para que preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Vocês se lembram quando nós estudamos a respeito da queda de Babilônia, em Daniel capítulo 5? Quem foi o homem que derrotou Babilônia lá no ano 539 a.C.? Ciro. E qual foi a estratégia militar que Ciro usou para derrotar Babilônia? Ele secou que rio? O Eufrates. Então, lá no 6º século antes de Cristo, Ciro secou o rio Eufrates para derrotar Babilônia. Agora aí está a Babilônia, a confusão religiosa, que agora se uniram no movimento ecumênico. E o que é a sexta praga? É mais uma vez o secamento do rio Eufrates. Só que agora é uma questão simbólica, porque não existe um rio Eufrates que vai ser secado, mas o rio Eufrates alimentava a cidade de Babilônia. O rio Eufrates foi secado e aquilo que alimentava a Babilônia deixou de existir. Nesse momento, o que é que alimenta a mística Babilônia de Apocalipse? É uma falsa esperança num falso Cristo. Mas como as pragas estão caindo agora, eles tentam matar os justos e não conseguem, as pragas continuam, então os ímpios vão se voltar para seus líderes religiosos e vão dizer assim: por que é que vocês nos ensinaram o erro? Está claro agora que Deus tinha um povo que guardava a sua lei. Por que é que vocês não nos ensinaram a verdade? Agora eles vão tirar o apoio de Babilônia. Por isso cai Babilônia, porque aqueles que até aqui apoiavam, não apoiam mais. Só que é tarde demais. Eles deixam de apoiar, mas eles já estão perdidos, porque eles rejeitaram a terceira mensagem angélica quando foi pregada. Eles escolheram ficar do lado das tradições